Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre religiosidade e estudos de gênero. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Edson Silva, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, bem-vindo. É uma honra estar aqui com você, Ney. Agradeço a presença. Nosso outro convidado é o professor Márcio Ornati, do Departamento de Geociências da UEPG, com doutorado em Geografia. Professor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Ney. Agradeço a presença de ambos. A discussão hoje promete ser interessante. Fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo, Sicredi Cooperativa de Crédito, gente que coopera, cresce, venha para o Sicredi. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, religiosidade e estudos de gênero. E comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Edson Silva, do Departamento de História da UEPG, e o professor Márcio Ornati, do Departamento de Geociências da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professores, o tema de hoje ele é polêmico e eu sei que vocês literalmente estudaram profundamente o assunto. Nós fizemos um debate algumas semanas atrás na Rádio CBN, aqui de Ponta Grossa, sim, e o assunto repercutiu muito, inclusive nas redes sociais, porque as informações que vocês repassaram são informações que nem sempre as pessoas têm a capacidade de possuir, ou seja, nem sempre têm o acesso adequado. Certo. A educação no Brasil ainda é, no nosso país, um desafio, e isso não se resume à educação básica, mas também à educação superior. Sim. Existem informações que deveriam ser repassadas a todas as pessoas e não são. Isso acaba gerando uma desinformação e a ignorância, num bom sentido nesse caso, a ignorância, o fato de não saber ignorar, acaba gerando uma série de posições, por vezes radicais. Sim. E é o radicalismo que eu gostaria de começar atacando nesse programa. O fundamentalismo, de uma forma geral, é ruim. São os fundamentalistas que causam guerras religiosas, literalmente as jihás, como dizem os islâmicos, as guerras santas. E o fundamentalismo religioso, no caso específico do Brasil, que é um país essencialmente cristão, se eu não me engano, 90% da população é cristã, nós temos um embate grande com a questão de gênero. Existe uma desvalorização da mulher na sociedade e um problema grave em relação a aceitação de uma realidade, que é o homossexualismo, né, e em suas mais diferentes manifestações. E o movimento LGBT enfrentou literalmente uma disputa feroz na Câmara Municipal de Ponta Grossa já há alguns meses, na hora de se aprovar o Plano Municipal de Educação. Exatamente, o projeto do Plano Municipal de Educação. 22 de junho. Foi 22 de junho. 22 de junho. E dentro desse embate, os religiosos acabaram levando vantagem. Sim. Né? Houve um receio muito grande por parte da comunidade evangélica e parte da comunidade católica de que as crianças fossem expostas a material pornográfico. E não era esse o caso. Não, hipótese nenhuma. Então, não era esse o caso. Mas, enfim, isso já foi. Né? Infelizmente, já é assunto vencido. Porém, a discussão ainda fica. Certo. Né? Como convencer um fundamentalista a, pelo menos, refletir sobre o assunto? E por que, podemos começar dessa forma, né? Por que os fundamentalistas têm essa postura? Professor Edson, o senhor que é um estudioso, principalmente da área de religião, de história da religião, eu gostaria que o senhor começasse dando as suas opiniões dentro dessa área. Bom, eu tenho a impressão que é o seguinte, convencer um fundamentalista é absolutamente impossível. Sim. O que é possível é você gerar um consenso social, uma nova racionalidade no conjunto da sociedade para que o fundamentalismo se torne um pensamento minoritário. Sim. Vamos definir o que é fundamentalismo. Fundamentalismo é a interpretação do texto sagrado nas mais diversas regiões descontextualizado. Sim. Você pega a palavra e
e trata essa palavra como literalmente a voz de Deus, sem qualquer mediação cultural, histórica, geográfica, etc. Resultado, você tem uma posição com a qual é impossível discutir. Diálogo impossível. Porque se Deus está falando, se ela acha que Deus está falando diretamente para ele, daquela maneira, então não é possível discutir. A questão é que o pensamento religioso não é necessariamente fundamentalista. Não. Né? E se entende, aliás, e o fundamentalismo é interessante porque ele é uma forma de pensamento contraditória. Contraditório por quê? Porque eu tenho que selecionar. Vou dar um exemplo. No Gênesis está lá que Deus criou o mundo e dividiu as águas de baixo com as águas de cima. Por quê? Porque naquele tempo, 4.000 anos atrás, você não sabia que existia gravidade, não sabia que a Terra é redonda, você tinha que explicar a chuva. A chuva é explicada com algo físico que separa as águas de baixo das águas de cima. Ora, eu tenho que entender o contexto histórico que produziu aquele texto e tenho que fazer uma mediação. Quer dizer, o que significa o Gênesis de maneira geral para nós hoje. Né? E aí nós temos que entender também uma outra questão, que eu acho que ajuda a explicar e ter até uma atitude compreensiva em relação às correntes religiosas. Até há 25, 30 anos atrás, nós temos a homossexualidade definida como doença. Sim. Você tem correntes médicas, hospitais e uma série de iniciativas tentando, entre aspas, formas químicas, terapêuticas, etc., de curar o homossexualismo. Que levou muita gente ao suicídio, aliás. Que levou muita gente ao suicídio, resultados trágicos em relação a essas experiências. De lá para cá, você tem uma abertura da medicina, da psicologia, da biologia, reformulando seus conceitos, de maneira a compreender melhor a natureza da sexualidade humana. Né? O que acontece é que são só 25 anos. E a incorporação desses conceitos é mais fácil na ciência, porque a ciência, a livre experimentação, a livre formulação, faz com que, digamos assim, a novidade seja melhor aceita no campo, mais rapidamente aceita no campo da ciência, e tem uma penetração mais difícil no campo religioso. Né? Ainda assim, ela acontece, e por isso que eu acho importante os espaços de diálogo para que um campo possa compreender o outro. Aliás, essa foi uma das novidades que eu vejo assim, com muita esperança, da postura do Papa Francisco agora. Na Laudato Si, ele diz literalmente a religião, ele está falando da religião católica, né, a religião, a religiosidade, não tem o monopólio de interpretação da realidade. É necessário criar uma síntese entre a fé, a filosofia, a fé, a arte, a fé e a ciência. Então, essa postura, que é uma postura de diálogo, me parece que talvez reduza posturas fundamentalistas. Exatamente, reduz o tempo de que o melhor conhecimento da natureza humana seja incorporado, digamos assim, aos nossos dogmas, às nossas verdades de fé. Sim. Essas verdades de fé, ou os dogmas, costumam ser literalmente criados a partir de uma premissa nem sempre verdadeira. Então, sim, o dogma é uma verdade absoluta, ditada normalmente por alguém. Dentro da Igreja Católica, os dogmas são ditados pelo Vaticano. O problema é, os dogmas são coerentes com a realidade? Os dogmas servem como orientação de vida? Será que eles ainda são necessários? Essas são perguntas que não devem ser silenciadas. Eu sei que o senhor, professor Márcio, é evangélico de origem, conhece muito bem o texto bíblico, e antes de iniciarmos a gravação do programa, fez justamente algumas referências a passagens bíblicas que são extremamente pesadas, e que, na interpretação atual, e que, se forem levadas ao pé da letra, vai aumentar a população nas penitenciárias. Né? E, agora que eu dei essa declaração, eu preciso que o senhor explique quais são as passagens que foram mencionadas, por favor. A gente poderia pensar primeiro em Levítico. Em Levítico existem trechos que nos falam que se um filho desobedece o seu pai ou a sua mãe, ele pode ser morto.
Ele pode ser morto. Ele pode ser morto, né? Da mesma forma, se uma pessoa com lepra, ela tiver lepra na cidade, ela deve ser expulsa da cidade para os vales longínquos. E nesse mesmo texto, existe uma referência relacionada com relacionamentos homoafetivos, né, se a gente pode chamar assim. Entretanto, a leitura que você tem em relação a Levítico é que outras coisas podem ser lidas com mais parcimônia. Entretanto, existe uma indicação insistente de grupos fundamentalistas, e eu acho que isso como o professor Edson falou, tem que deixar muito claro, né? Ou seja, a crítica que se faz em relação ao fundamentalismo não deve ser estendida a todo o pensamento religioso. Ou seja, existem perspectivas moderadas, tanto em relação a católicos quanto em relação a evangélicos, da mesma forma em relação a judeus e muçulmanos, enfim, mas existem dois polos, né? Eu penso que na reflexão sobre uma compreensão teológica, uma produção de uma reflexão teológica, ela se comporta a partir de duas direções, uma em relação a uma perspectiva progressista e outra em relação à perspectiva fundamentalista, que, como o professor Edson falou, está relacionado com uma leitura restrita, uma leitura ipsilíteris do texto sagrado do cristianismo. Para concluir essa ideia que você chamou a atenção, em Deuteronômio nos fala que se uma mulher for violentada, né, nessa compreensão, e ela não se casar com o agressor, ela deve ser levada, né, até a casa do pai e apedrejada até a morte, assim como uma mulher que ela trai o marido e é apedrejada até a morte. Ou seja, existem algumas leituras que são úteis para um conjunto de argumentações, como você falou, que tem relação com aquilo que a gente pode chamar de dogma, e outras coisas são descartadas. Ou seja, a leitura da Bíblia não é uma leitura... Aliás, a leitura da Bíblia ela é considerada por grupos fundamentalistas enquanto um referencial de fé e conduta cotidiana. Entretanto, algumas coisas são consideradas enquanto interessantes para o fortalecimento do dogma, que é algo inquestionável, e outras coisas são esquecidas. Não são tratadas, né? São esquecidas, né? Professor, eu quero relembrar aqui, puxar um aspecto que foi muito discutido em redes sociais depois que nós fizemos esse mesmo debate na Rádio CBN. Sim. Que foi um autor, não me lembro agora quem é, o senhor pode lembrá-lo, por favor, e que mencionou que existem 9.000 espécies sim. Que são literalmente, como eu posso dizer, tem comportamentos suscetíveis ao homossexualismo. Né? Então, nessa busca, ou seja, uma das formas do discurso fundamentalista religioso se sustentar, às vezes é utilizando o discurso científico. E uma perspectiva de compreensão, de utilização do discurso científico, né, se refere à biologia e naquela premissa básica que toda a forma animal de vida e também a vegetal em algumas circunstâncias está organizada a partir de machos e fêmeas. Né? Entretanto, acessando duas discussões, né, uma se refere a Stephen Jay Gould, que é um biólogo e paleontólogo. O nome do livro é A Falsa Medida do Homem. E nesse livro ele fala que ao longo da história da ciência, preconceitos sociais se tornaram fatos científicos. Né? E esse livro que eu citei o nome, ele tem, segundo as palavras do Stephen Jay Gould, ele tem por objetivo combater aquilo que ele chama de determinismo biológico. Ou seja, uma compreensão que tenta restringir toda a existência humana a dois polos muito específicos, né, que seria as mulheres e homens ou a macho e fêmea. Né? O que você chamou a atenção se refere a uma outra bióloga, que o nome da autora é Joan Roquegarden, e o nome do livro dessa bióloga é muito interessante. Se chama Evolução Arco-Íris. Sexualidade e gênero na natureza e nos seres humanos. E nesse texto ela começa o texto de forma brilhante afirmando que sob a pele todos nós somos diferentes, todos nós. Entretanto, a pergunta que ela faz é: se todos nós somos diferentes sob a pele, ninguém é igual a ninguém sobre a pele, por quê? A única diferença escolhida para organizar a humanidade e restringir práticas humanas se refere à sexualidade, ou seja, um mundo organizado, a única classificação válida então para a organização humana se refere primeiro a homens e mulheres, e daí extrapolando isso naquilo que se refere
a pessoas que correspondem com a heterossexualidade e pessoas que não correspondem com a heterossexualidade. Um grande grupo LGBTI, né, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersex. Né? Ou seja, já existe uma discussão e não é tão nova assim. No mínimo ela tem 15 anos, mais de 10 anos ela tem. Né, que tem, da própria biologia, que tem argumentado que o mundo ele não está organizado a partir de dois polos e aquilo que, olhando para as formas de vida, né, para um conjunto muito grande de formas de vida, né, nós encontramos nessas formas de vida animais práticas que nós, enquanto seres humanos, chamaríamos de homossexuais. Né? Ou seja, a homossexualidade, ontem um aluno me perguntou, mas professor, quando que a homossexualidade surgiu? E uma aluna respondeu, com os humanos. Foi muito interessante. Um aluno perguntou, mas quando que surge a homossexualidade, professor? Eu não entendi se era na reflexão sobre a sexualidade e a homossexualidade ou enquanto existe prática humana. E uma outra aluna respondeu em cima, junto com os seres humanos. Ou seja, a humanidade ela tem na sua história, e eu não sou historiador, mas a partir dos textos que eu li de historiadores, por exemplo, Jean-Philippe Catonnet, Sexualidade Ontem e Hoje, ele afirma que na longa história da humanidade, a gente encontra relatos de pessoas, homens ou mulheres, né, que tinham práticas que nós consideramos enquanto homossexuais, mas o problema não é a consideração enquanto homossexual. E isso está relacionado com a forma de nós significarmos o mundo e nomearmos o mundo. O problema está relacionado com a hierarquização que se estabelece entre heterossexuais e homossexuais. Ou seja, os homossexuais eles são tidos como um ser humano de segunda classe, de segunda importância. Aliás, isso quando a existência deles é tolerada. Com certeza. Porque é um problema grave. Eu só quero resgatar aquele número de 9.000 espécies. Foi essa autora que o senhor mencionou. Sim, a Jo Nørgaard trabalhou com um conjunto de mais de 9.000 espécies e a partir disso identificou então nesse grupo de animais, né, aproximadamente quase 50%, com uma variação em relação às espécies, 50% de espécimes que têm práticas que nós podemos considerar enquanto homossexuais. E ela termina um trecho do livro falando o seguinte... Isso homossexualidade... nas 9.000 espécies. Sim, e os humanos junto. E dela fala o seguinte, olha, então a gente tem que parar com isso porque a homossexualidade é normal. Né? É normal. O problema está relacionado com o fato de que eu tenho um conjunto, Ney, de discursos que organizam as nossas práticas sociais. Nós temos, e quem propõe essa compreensão é uma filósofa norte-americana, que o nome dela é Judith Butler. Então ela tem um livro que se chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Nesse texto, ela afirma que o gênero ele não é compreendido enquanto uma ideologia, né? Como o Jorge Scala propõe, comparando a ideologia de gênero com o marxismo e com o nazismo. Né? Absurdo. Ela fala que o gênero é um mecanismo. Enquanto um mecanismo, ele regula práticas humanas e cria ficções de feminilidades e masculinidades enquanto naturais. Né? Não se descarta a compreensão que a biologia tem em relação ao funcionamento morfoanatômico. Todavia, né, o que alimenta essa compreensão de gênero, de mundo bipolar, se refere a práticas discursivas. Discurso médico, jurídico, biológico e o teológico monoteísta. Mas eu acho que justamente aí, Márcio, é que reside o problema da compreensão. Quer dizer, quando as pessoas jogam para o senso comum um discurso filosófico como o da Judith Butler, sim, as pessoas, de maneira geral, não compreendem. Com certeza. Né? E aí você tem um curto-circuito que foi o que deu o material para toda essa discussão que aconteceu na cidade. De repente você tinha pessoas, por exemplo, o jardineiro que estava fazendo trabalho lá em casa discutindo as questões de gênero e o fato de se afirmar que que há papéis sexuais elaborados e construídos. Eu acho que vamos aproveitar o momento aqui de falar para o público mais geral e talvez dar uma compreensão maior nesses conceitos. Né? Porque quando nós tratamos as nossas pesquisas dentro da academia, cada conceito tem que ser bem explicado, bem elaborado. Por quê? Porque palavras têm sentidos diferentes em contextos diferentes. Sim. A palavra sexo, por exemplo, pode significar tanto um papel social,
né, a masculinidade, os valores da masculinidade, os valores da feminilidade, como o ato sexual em si, como uma determinada forma anatômica. Sim. Agora, eu tenho que ter a precisão de usar o conceito adequado no momento adequado. Então, diríamos, do plano do biológico, só para fazer uma explicação didática. Sim. No plano biológico, nós teríamos uma dimensão morfoanatômica, anatômica morfológica. Significa, aí nessa dimensão, eu tenho, grosso modo, machos e fêmeas. Por quê? Porque a minha classificação dos seres se baseia na existência ou não de determinados órgãos que funcionam de determinadas maneiras. Pênis, vagina. Então, isso encerrou a discussão. Entretanto, mesmo na dimensão da sexualidade, essa dimensão não é a única na biologia. Sim. Né? Aí eu tenho uma outra dimensão, que é a dimensão que tem sido estudada e tratada na biologia, que inclui a dimensão genética, o equilíbrio físico e químico e a mente. Sim. Aí o conceito é a orientação sexual. Sim. E a orientação sexual, ela trata da dimensão da atração, da dimensão do desejo, que é uma dimensão também biológica. Né? Esses dois elementos digamos assim, compõem um outro conceito, que é o conceito de corpo. E a isso se inclui também uma dimensão cultural. Sim. Né? Porque o corpo ele é um conceito que traz um elemento de unicidade. Cada pessoa é única, cada corpo é único. E você tem o plano e a dimensão anatômico-morfológica, você tem também o plano da mente, do desejo, da atração, sim, da dinâmica. E você tem também a dimensão cultural, que é inseparável da parte material do corpo. Veja que muitas vezes problemas, por exemplo, que são problemas de ordem cultural, psicológica, acontecimentos acabam refletindo no corpo na forma de doenças, né? E vice-versa. Quer dizer, problemas que eu tenho no cérebro, bati a cabeça, pode gerar problemas comportamentais também. Então, no homem, essa dimensão material, mental é inseparável. Isso levaria ao conceito do corpo. Ora, nas universidades, de maneira geral, se tem estudado, digamos assim, a dimensão cultural e social da experiência de corpo. E a isso chamamos de estudos de gênero. Sim. Veja, eu ter uma divisão sexual do trabalho, as mulheres ficam em casa e os homens dominam o espaço público. Ora, isso é cultural, isso não é uma decorrência nem do anatômico, nem da orientação sexual. A isso se diz estudos de gênero, e é só dessa maneira que eu vou interpretar, por exemplo, o texto de Simone de Beauvoir, que diz o seguinte: eu não sou mulher. Não, você nasce mulher, você torna mulher. Eu me torno mulher. Por que se torna mulher? Porque eu vou aprender socialmente o significado de ser mulher naquela cultura. E mais, ser mulher numa cultura é completamente diferente de ser mulher em outra cultura. Mais do que isso, numa mesma cultura, ser mulher pobre é uma coisa, ser mulher rica é outra coisa. Mulher branca, mulher negra. Mulher branca é uma coisa, negra é outra coisa. Sim. Entendeu? Então, essa é a dimensão sociocultural do gênero. Agora, daí você pega uma frase como essa, mistura Judith Butler no meio e cria uma paranoia, que é, você passa para as pessoas uma mensagem subliminar, dizendo o seguinte: olha, na escola, o meu filho, que é homem, vai ser transformado por causa desse discurso, etc. Então você mexe com medo das pessoas. Né? E aí você tem uma movimentação da dimensão que nós tivemos no Brasil. Né? E grande parte dessa movimentação foi gerada pela incompreensão dos termos que são usados na academia, na pesquisa. Sim. Você joga isso de qualquer maneira, facilitando ou criando uma teoria conspiracionista. Sim. Quer dizer, aquele livro que eu acho que, raras vezes eu digo, esse livro deveria ser banido, mas esse deveria, que é um livro chamado A Estratégia. É um texto manipulador do medo das pessoas. Do medo das pessoas. Isso se espalhou no Brasil inteiro. Se espalhou no Brasil todo. É Louis Sheldon. É dois livros, Ney. Então, o que acontece? Nós estávamos no dia 22 de junho na Câmara Municipal
e católicos e evangélicos fundamentalistas, eles tomaram de assalto a Câmara Municipal, né, pressionando os vereadores para que qualquer menção a gênero e orientação sexual fossem retirados do plano. Numa compreensão até equivocada em relação a um plano, porque um plano ele está preocupado em estabelecer o que se espera da escola para os próximos 10 anos. E não estabelecendo aquilo que deve ser trabalhado em sala de aula, enquanto conteúdo, enquanto temática a ser tratada pelo professor numa sala de aula. Bem, né, ali estavam católicos e evangélicos fundamentalistas, né, e pela pressão que fizeram em relação aos vereadores e à vereadora, a sessão começou às 2 horas da tarde, terminou às 7 horas da noite, a partir de um tema só, que era a discussão do Plano Municipal de Educação. Após aquele momento, eu e o professor Edson começamos a revirar a internet para buscar entender, ou seja, nós estávamos no meio de um turbilhão, nos sentíamos no meio de uma tempestade e não sabíamos o que estava acontecendo. Encontramos um texto de Tatiana Leonço, que é uma professora de Brasília, e ela falava que uma carta, que uma compreensão essa compreensão equivocada que o professor Edson falou, né, ela se espalhou a partir de bispos no Brasil, e essa compreensão estava relacionada a 2 textos, a 2 livros, para ser mais específico. Um é A Estratégia, o nome do livro é A Estratégia. Ele foi publicado, né, em 2005, em inglês, e foi traduzido para o português em 2012. O nome do autor é Luiz Sheldon, e ele foi traduzido para o português em 2012 pela editora que é do Silas Malafaia, em 2012. Um outro texto, então, esse texto, ele foi, para você ter uma ideia, eu tentei comprar esses livros. Esses livros não existem para vender. As tiragens, eu tenho a Estratégia, ele tem até uma 3ª tiragem, considerando, então, que cada tiragem, uns 500 livros, então 1.500 livros foram esgotados. Eu encontrei um livro no sebo virtual. E o outro livro, então esse é um livro de evangélicos, né, feito para evangélicos, e tem sido lido por evangélicos. Um outro livro que é do... E veja como é interessante, quem traduz, né, o livro para o português e edita é o senhor Silas Malafaia, né, a partir da editora dele. O outro livro, que tem sido lido por católicos, se chama A Ideologia de Gênero. O termo, a ideia, né, de ideologia de gênero nasce com Jorge Scala, que é um jurista, sociólogo... um advogado argentino. Um advogado argentino. Né? E ele... o nome ideologia de gênero, o termo, né, ele nasce no livro. Olha como é interessante. Então, no livro, em espanhol, ele foi lançado em 2010. Em 2012 também ele foi traduzido para o português, pela editora Catequese no Brasil. Em 2000 o título do livro em espanhol é La Ideologia de Gênero. E daí a continuação do título é o poder do gênero na organização social, algo mais ou menos assim. No português, ele ganhou outra conotação. O título em português é A Ideologia de Gênero, né? Neototalitarismo e a Morte da Família. E o que acontece, como o professor Edson disse, eu tenho, e ele é um texto muito mais elaborado do que o do Luiz Sheldon. O Luiz Sheldon, ele baba ódio, né, o texto, né, é uma teoria conspiratória. É dizer o seguinte, os homossexuais, em associação com as universidades, envolvendo a ONU, inclusive, eles têm uma conspiração para dominar o mundo. Para acabar com a família, porque ao acabar com a família, então vai surgir uma nova ditadura, associação com o marxismo. E se a gente pega o texto eu fiz um esforço herculano para ler trechos desse livro, que eu consegui. O texto do Jorge Scala em PDF e o texto do Luiz Sheldon em português, né? E a partir disso, você tem trechos que são muito complicados, especificamente do Luiz Sheldon. Ele retira trechos de Simone de Beauvoir, de Monique Wittig, e descontextualiza. Ele fala, eu estou falando que a ideologia, estão vendo? Então é tão ideologia quanto o marxismo, mas até aí não tem problema, né? Mas é tão reengenharia social quanto o nazismo. Isso na introdução do livro. E esse livro, ele foi lido por várias lideranças católicas no Brasil, e isso se espalhou pela Igreja Católica, ao ponto de a gente ter como resultado o que aconteceu no dia 22 de junho aqui em Ponta Grossa, na Câmara. É sempre bom alertar o seguinte: livros que causam impacto na história não são novidade. Um deles,
literalmente conduziu uma nação ao descalabro da guerra, que foi Mein Kampf, ou Minha Luta, escrito por um homem de pouca cultura e muito ódio, chamado Adolf Hitler. Então, é sempre bom tomar cuidado com livros que inspiram ódio. Professores, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo, Sicredi Cooperativa de Crédito, gente que coopera, cresce, venha para o Sicredi. Olá, estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Opinião. Tema de hoje, religiosidade e estudos de gênero. E, novamente apresentando comigo no estúdio, o professor Edson Silva, do Departamento de História da UEPG, e o professor Márcio Ornati, do Departamento de Geociências da UEPG. Ambos doutores, doutor em História, doutor em Geografia, profundos estudiosos da questão que se trata hoje aqui, que é o estudo de gênero, e também envolvendo os aspectos da religiosidade. Terminamos o bloco anterior falando sobre duas obras. Por favor, repitam os nomes. Uma obra é a Estratégia, o Plano dos Homossexuais para Transformar a Sociedade, do reverendo norte-americano Louis Sheldon, e o outro é do advogado argentino Jorge Scala, que se chama A Ideologia de Gênero, Neototalitarismo e a Morte da Família. Que são dois títulos, obviamente, com o objetivo de convencer toda a sociedade que os homossexuais estão armando um complô para dominar o mundo. Sim. Sinceramente, eu acho que não é tão grave, né? Professor Edson, nós temos esse discurso de ódio que, em parte, vem da incapacidade dos fundamentalistas de dialogarem com a sociedade. Nós definimos no início do programa, né, no início do segundo bloco, para ser mais exato, o que é o fundamentalismo, que é a leitura literal de trechos bíblicos. Mencionamos também que em alguns trechos da Bíblia a interpretação é muito pesada. Em Deuteronômio, o professor Márcio citou. Levítico. Existe a passagem que diz que uma mulher violentada, ou seja, estuprada, tem que casar com o estuprador, e se não casar com o estuprador, ela deve ser apedrejada até a morte na frente dos pais. Então, ou da casa dos pais, para ser mais exato. Se a gente for levar a Bíblia ao pé da letra, isso também deve ser feito. E, sinceramente, eu acho que não vai ser adequado do ponto de vista jurídico e humano. Dito isso, né, nós precisamos, literalmente, compreender também que a religião tem muitos aspectos positivos. Com certeza. Né? É sempre interessante lembrar que a maior instituição religiosa do mundo, que eu ainda acho a Igreja Católica, o Vaticano, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica é a que mais investe em caridade no mundo. Né? As igrejas evangélicas têm trabalhos de caridade que são excepcionais. Dentro ainda da linha cristã, muita gente não sabe disso, católicos e evangélicos meio que satanizam os kardecistas, mas os kardecistas também são cristãos, e os kardecistas têm um trabalho caritativo muito forte. É a base do espiritismo. Exatamente. Então, nós vemos em todo o discurso de Cristo o amor ao próximo. Sim. Só que esse discurso não é compreendido da maneira adequada por muitas pessoas. Aliás, eu quero aqui que vocês citem casos de pessoas que vocês conhecem de linha progressista dentro do universo religioso. Pessoas que são de igrejas evangélicas e que defendem não só a tolerância, mas a inclusão de pessoas com uma orientação sexual diferente da heterossexual dentro da comunidade religiosa. Sim. O senhor mesmo mencionou exemplos no programa da Rádio CBN algumas semanas atrás, da Igreja Anglicana de Curitiba, né? Eu tenho uma orientanda que trabalha com a vivência religiosa e espacial de grupos LGBTI. E ela iniciou o seu trabalho, nós fazendo uma busca sobre possíveis igrejas, né? Uma delas estava relacionada com a ICM, que é a Igreja da Comunidade Metropolitana. Então, até essa igreja ela é tratada num filme que se chama Orações para Bob,
né? Que conta a história de um homossexual que comete suicídio e a mãe é protestante e o menino sai à noite, né? Ela encontra o diário dele e ela acaba sabendo que o menino não ia para festa à noite, mas sim para a igreja. A igreja ICM é uma igreja radicalmente inclusiva. Ela tem no mundo inteiro e também nós temos uma ICM em Maringá, né, que é uma igreja evangélica radicalmente inclusiva. Mais próximo nós temos a igreja anglicana, episcopal anglicana, né, é uma igreja com ritos católicos, né, nasce do catolicismo em 1503, se eu não estiver equivocado. Entretanto, é uma igreja mais aberta, porque a compreensão da estrutura da igreja, segundo o bispo Naldal, que é o bispo da diocese de Curitiba, né, na igreja católica eu tenho um líder religioso que determina aquilo que deve ser feito em relação de cima para baixo, de forma vertical. A igreja anglicana funciona de forma diferente, ou seja, um bispo ele deve ouvir os seus membros, ouvir os seus reverendos ou reverendas e a partir disso se pronunciar. E a igreja anglicana ela tem passado por muitas transformações, pelo menos nos últimos 20 ou 30 anos. Podendo realizar, então os diáconos ou diaconisas, eles podem, o reverendo ou a reverenda, eles podem realizar casamentos homoafetivos, né? Os líderes religiosos que guiam a prática religiosa na igreja anglicana, eles podem ser homossexuais. Por exemplo, a igreja anglicana em Curitiba, ela tem uma pastoral LGBT, ela tem coral gay, né? E a prática de acolhida que a igreja anglicana tem, assim como a igreja ICM, ela mostra não uma outra perspectiva, mas talvez aquilo que é mais caro ao cristianismo. Nós organizamos uma mesa ontem, né, na UEPG, que se chamava Cristianismo, Espaço Escolar e Gênero / Sexualidade. E lá estávamos eu, a Adelaine Liz Carbonado dos Santos, o William Rank, e também estava o bispo Naldal, como o padre Fábio Sejanoski, da diocese da Igreja Católica de Ponta Grossa. E foi muito interessante, como o professor Edson falou, ou seja, na busca de estabelecer um diálogo desarmado para que ambas as partes aprendam. E foi muito interessante um momento que eu fiz, ainda brinquei com o pessoal que estava, com as pessoas que estavam na plateia, que eu tenho repetido isso várias vezes, e isso eu já virei uma piada devido a isso. Mas eu olhando para o bispo e para o padre, eu falei, olha, se existe um cerne no cristianismo, e eu acredito que existe um cerne no cristianismo, esse cerne está alocado no texto de 1 João 15:12. Ou seja, que Cristo está pedindo que a gente se ame como Ele amou a gente. E no texto, continuando o texto de João 15:12, a 13, 14, 15, 16, ele vai explicando Cristo para os discípulos o que seria esse amor. E relatando, olha, é amor de cruz, é amor de morte, é amor que se coloca no local do outro. Então, de 13 a 16 ele explica isso. Em 17 ele volta a afirmar, eu não estou pedindo, eu estou mandando que vocês se amem como eu vou amar vocês agora. E com isso é morto, após isso é morto. Né? E eu, falando sobre isso com o público, olhando para o padre e para o bispo, os dois concordaram comigo. Se existe um cerne, o cerne está nisso. Existe uma reflexão, Ney, muito, muito linda, né, de um filósofo, o nome dele é Slavoj Zizek. E ele tem um texto que é mais brilhante ainda. Né? Eu não vou conseguir abordar todo o texto pelo tempo que a gente tem aqui, mas o nome do texto é Por que Cristo morreu na cruz? Por que Cristo morreu na cruz? E daí ele explica ao longo de algumas páginas, o texto não é muito longo, esse texto tem disponível no Google, né, em hipertexto. Ele fala que Cristo morreu na cruz por uma coisa muito exclusiva. Ele amou todos os pares sociais. Todos os pares sociais. Ou seja, existia uma estrutura no ano zero, né, próxima do ano zero, né, muito clara em relação à exclusão do diferente, à exclusão do coxo, do doente, do traidor, da traidora, né, sangue, da adúltera, enfim, do cobrador de impostos, e em nenhum da mulher, em nenhum momento, ontem eu fiz um desafio para os meus alunos, em nenhum momento Cristo exclui alguém. E daí ontem, falando na sala de aula, eu disse o seguinte, se alguém encontrar algum texto em Marcos, Mateus, Lucas e João, em que Cristo está excluindo uma pessoa, né, a pessoa que encontrar isso já está provado dentro. Porque o que acontece? Em nenhum momento Cristo exclui alguém quando ele fala, quando ele profere um discurso, né? E nessa compreensão desse filósofo que é o Slavoj Zizek, Cristo foi morto exclusivamente pelo fato dele ter amado.
Ou seja, a morte dele é emblemática porque ele morre ele morre pelo fato de que ele morre por ter amado a humanidade, né, com essa demonstração de amor. E além de ter demonstrado, além de ter sido morto por essa demonstração de amor, ele solicita a todos nós que nos amemos assim como ele nos amou. O fato é que as condenações que você tem, especialmente no ambiente cristão, eles estão baseados no Antigo Testamento. Sim. Tá? E o interessante é que Jesus diz o seguinte, olha, esqueça o Antigo Testamento. A regra básica é o amor. Quer dizer, amar a Deus e ao próximo, nisso se resume toda a lei e todos os mandamentos. Existem pastores que dizem que Cristo falou que do Antigo Testamento não se tira uma vírgula. Ele chegou a dizer isso também. Nesses termos não, mas ele diz, olha, ele e depois as interpretações paulinas diz o seguinte, com a vinda de Cristo... Nova aliança se estabelece. Exatamente, é uma nova aliança, é um outro momento, e esse outro momento se baseia exclusivamente no amor. E o seguinte, quem diz que ama Deus e não ama o próximo, mente. A questão básica é quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? E aí, se nós considerarmos que todas as pessoas são diferentes e todas as pessoas têm um valor, eu tenho que considerar que naturalmente todos os grupos de pessoas, em especial os mais excluídos, por exemplo, devem e têm que ser acolhidos. Né? O que acontece você tem, o duro dessa discussão é que você tem estruturas mentais de longa duração. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho por que a ideia de sexualidade se tornou tão central no pensamento judaico-cristão. Você tem uma tradição judaica que é a tradição da pureza. O sexo é considerado impureza. Sim. Então, se você não está puro, você não pode, por exemplo, realizar os rituais. E pureza é sexo, e impureza é sexo, e impureza é sangue. Então você tem a tradição judaica da impureza. Você tem uma tradição romana do estoicismo, né? Onde a ideia, a mulher, a paixão, significa a pessoa perder o controle da razão, que é outro elemento que é incorporado. E aí você tem um movimento que Santo Agostinho faz, que é associar sexo e pecado. Como consequência disso, você tem uma associação na estrutura de pensamento cristã entre castidade e santidade. O santo tem que ser necessariamente casto. E toda demanda do corpo, todo prazer do corpo é necessariamente pecado. Isso é uma estrutura de longa duração. Então, quando você tem isso, então, todos os elementos que são diferentes, que têm a ver com tendências, pulsões, paixão, são, de certa maneira, colocados de lado. Houve um momento que mesmo o sexo dentro do casamento era condenado. Ora, já superamos muito disso pelo conhecimento que a gente passou a ter da medicina, da psicologia, da biologia, da psicologia social, mas não tudo ainda. Nós temos que levar em consideração, especialmente no pensamento católico, o peso que a tradição tem. Sim. E essa reinterpretação da natureza da sexualidade humana não tem muito tempo. Estava dizendo, são 25 anos. 25 anos onde os elementos centrais do catecismo católico já estão colocados, onde você tem posições de papas anteriores determinando as coisas. Quer dizer, isso será incorporado ao pensamento católico, mas talvez um pouquinho mais demoradamente. Eu queria registrar aqui, de maneira muito positiva, que depois daqueles acontecimentos da Câmara, a gente foi conversar com o bispo aqui em Ponta Grossa, conversamos com o padre Cleiton também. A acolhida dele foi extraordinária, e me parece que em termos de acolhimento eles estão plenamente de acordo, que é necessário não excluir, que é necessário acolher. E ampliar diálogo. Né? Eu acho que esse é o caminho para que, digamos assim, esses avanços no pensamento científico sejam incorporados dentro da doutrina. Sim. Existem mesmo igrejas conservadoras, evangélicas, que têm
no mínimo, parado para refletir sobre esse assunto. Sim. Vejo também correntes do mundo islâmico agindo da mesma forma, se bem que de maneira mais tímida, né? Depende muito do bolsão, da área, da região islâmica em que se encontra essa reflexão, e dentro do próprio judaísmo também. Sim. Né? Lógico que, como o senhor mesmo disse, não sei se nesse bloco ou no anterior, né, existem duas vertentes dentro progressista e fundamentalista dessas três grandes religiões, sim, que são monoteístas. Né? Professores, novamente, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o quarto e último bloco do programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, religiosidade e estudos de gênero. E comigo no estúdio estão os professores Edson Silva, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área, e o professor Márcio Ornati, do Departamento de Geociências da UEPG, com doutorado também na área. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois no programa aqui. Vocês literalmente deram uma aula sobre diferentes aspectos sobre os quais as pessoas literalmente não têm conhecimento. É importante, eu acho, que essas informações sejam repassadas ao público para que as pessoas possam, daí sim, tomar suas decisões, fazer suas escolhas, mas com base na informação e não com base no desconhecimento, no misticismo e principalmente na interpretação cega de determinados textos. Eu gostaria aqui, professores, que vocês deixassem uma mensagem final e principalmente sugestões de leitura. Né? Professor Márcio. Eu penso que a minha sugestão se refere ao que você falou. Que as pessoas elas não duvidem de verdades muito fáceis. Duvidar de verdades muito fáceis. Né? Porque o fundamentalismo ele nasce disso. Também nasce disso. Né? Que recebam as informações, que as pessoas podem receber informações que têm a ver com o fundamentalismo, mas que procurem construir outras reflexões, porque o problema não está especificamente no fundamentalismo em si, vivendo para si, mas sim o que ele consegue produzir de violência para o mundo. Né? Ou seja, que cada vez que uma pessoa pensar... Eu encontrei uma tirinha muito interessante no Facebook que falava o seguinte: tinha um cara segurando uma faixa, né, de escrito em cima: eu odeio homossexuais, e do lado o mesmo cara com a placa trocada: Deus odeia homossexuais, escrito embaixo, né, homofóbico e covarde. Homofóbico e covarde. Ou seja, as pessoas têm que começar a entender que o fundamentalismo religioso, ele produz violência simbólica, material e culminando em morte. Né? Enquanto sugestão de leitura, eu cito enquanto uma possibilidade o livro de Boaventura de Souza Santos, e o nome do livro é Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos. Eu penso que é uma possibilidade fantástica de compreensão de perspectivas fundamentalistas e progressistas, né? Valorizando a possibilidade de transformação social também pelas práticas religiosas. Obrigado, muito professor. obrigado, Ney. Isso. Obrigado, professor. E de um intelectual de primeira grandeza no mundo ocidental. Boaventura Souza Santos é uma das principais referências nas ciências sociais hoje. Eu diria o seguinte, para encerrar: eu acho que uma tarefa nossa, e eu agradeço muito por esse programa, é a gente construir um mundo para a liberdade. E construir um mundo para a liberdade significa a gente lutar contra a estigmatização de pessoas e grupos, contra a violência contra pessoas e grupos. E nesse sentido, eu não vou indicar um livro, eu vou indicar um filme, Orações para Bob. Perfeito. Vale a pena ler, vale a pena ver, porque ele consegue roteirizar um drama humano baseado em fatos verídicos e muito bem trabalhado do ponto de vista conceitual e teológico também. Vale a pena ver esse filme. Orações para Bob. Professor Edson Silva, professor Márcio Ornati, muito obrigado pela aula de tolerância e de informações que vocês nos deram hoje aqui. Imagina. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Qualquer comentário, por favor, mande um SMS para 9112 1010 ou então entre em contato comigo pelo WhatsApp através desse mesmo número que eu acabei de dar. Ou mande um e-mail para neyherman@hotmail.com. Voltamos na semana que vem.